Solicita a comissão do plenário leitura da ata da sessão anterior. Ata da 26ª Sessão Ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 2 dias do mês de julho do ano 2022, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sua presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, reunidos os senhores conselheiros. Vice-presidente, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, conselheiro substituto Sérgio Cardo Maciel, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo doutor procurador Ricardo Schneider Rodrigues. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada, ao tempo que foram lidas 3 propostas de resoluções normativas. 2 resoluções normativas da relatoria do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, e uma resolução normativa da relatoria do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. Facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 4208/2005. Prestação de contas de governo. Aprovado parecer prévio, aprovação com ressalva. TC 5595/2012. Prestação de contas de governo. Aprovado parecer prévio, regularidade com ressalva. TC 14003/2015. Consulta. Aprovado acordo 86. TC 11091/2015 e TC 6520/2017, retirados de pauta. Relator conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, TC 5636/2006, prestação de contas de governo. Aprovado parecer prévio, aprovação com ressalva. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 732/2016, devolução do voto visto ao senhor conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. A senhora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque acompanha o voto do senhor conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. Vencido, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. Aprovado acordo 87. TC 340/2016, devolução do voto visto ao senhor conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. A senhora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque acompanha o voto do senhor conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. Vencido, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. Aprovado acordo 88. TC 733/2016, uma devolução do voto visto ao senhor conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. A senhora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque acompanha o voto do senhor conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. Vencido, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. Aprovado acordo 89. TC 8103/2012, retirado de pauta. Relator, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. TC 4299/2004, prestação de contas de governo. Aprovado parecer prévio pela aprovação. TC 4254/2005, prestação de contas de governo. Aprovado parecer prévio pela aprovação. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 5227/2014, prestação de contas de governo. Aprovado parecer prévio, aprovação com ressalva. TC 9923/2016, consulta. Aprovado acordo 90. Conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, TC 156646/2014, TC 10075/2018, entre outros, relacionado a descumprimentos de obrigações. Aprovado acordo 91 a 96. TC 3369/2016, prestação de contas. Aprovado acordo 97. Não havendo mais processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, em sua sessão, convocando-se para a próxima no horário regimental. Em discussão a ata. Em votação, conselheira Maria Cleide. Eu acompanho. Estou de acordo, presidente. Apesar de não estar presente, mas ouvindo aqui a relatora, estou de acordo. Conselheiro Fernando. De acordo. Conselheiro Alberto. De acordo, senhor presidente. Aprovado. Por gentileza, as propostas de resoluções. Resolução normativa. Dispõe sobre a fiscalização de entidades do terceiro setor, da formalização e da execução dos contratos de gestão firmados pelos municípios do Estado de Alagoas e pelo Estado de Alagoas. Regulamenta as prestações de contas anuais a serem disponibilizadas aos órgãos ou entidades supervisoras e dá outras providências. Da relatoria do excelentíssimo senhor presidente, lida em 4ª leitura. Resolução normativa. Dispõe sobre o reconhecimento da impossibilidade material de julgamento de mérito em processos de contas e dá outras providências. Da relatoria do excelentíssimo senhor presidente, lida em 1ª leitura. Só um minutinho. Essa proposta de resolução
é sobre a discussão que a gente teve na semana passada, que aí ela foi elaborada exatamente com a ajuda do Dr. Ricardo, a Késia e mais a Analice. Ele está vindo em primeira leitura exatamente para a gente poder analisar. Eu acho que é uma proposta que vai beneficiar a todo o nosso pleno e os gabinetes e todos. Tá, vai ficar à disposição só para fazer o adendo, ficar em primeira leitura. Certo. Tem mais 2 resoluções normativas que hoje é para aprovação. Quer que eu faça a leitura? Sim. Resolução normativa. Altera a redação do artigo 2º da Resolução Normativa número 01/2021, que dispõe sobre a conceituação das normas no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Resolução normativa. Dispõe sobre o processo eletrônico e a digitalização de processos físicos no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. As 2 da relatoria... Não. Essa última da relatoria do excelentíssimo senhor presidente e a primeira da relatoria do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. Ok. Em votação, conselheira Maria Cleide. De acordo, presidente. Conselheiro Fernando. De acordo, presidente. Conselheiro Alberto. De acordo, senhor presidente. Então, essas 2 estão aprovadas. Antes de passar, de liberar a palavra, eu queria fazer alguns comunicados com relação ao seguinte. A partir de hoje, nós vamos retornar os nossos almoços que a gente tinha lá na presidência, com os conselheiros do Ministério Público, para a gente possa sair só do lado profissional, que a gente possa fazer uma integração e que deu tantos resultados com relação a aprimorar e melhorar sempre o andamento das questões dentro do tribunal. Então, a partir de agora, ele não vai ser mais por adesão, ele vai ser dentro das despesas normais. Então, a partir dessa terça-feira, infelizmente, eu não vou estar presente, só vou voltar. Hoje eu tenho um compromisso também agora de meio-dia, mas o almoço vai ocorrer, todo mundo está convidado, que lá o almoço terá, e todas as terça-feiras. E como eu estou eu vou tirar férias do dia 15 ao dia 30, então vai ter as 2 outras semanas, mas a rotina será mantida dentro do que está sendo combinado. Tá? Eram os 2 comunicados que eu queria fazer e fica facultada a palavra às senhoras conselheiras, senhores conselheiros e a doutora Estela aqui representando o Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, pela ordem, conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, solicito de Vossa Excelência a transferência dessa minha pauta de hoje para a próxima terça-feira. Por gentileza. A Cleide tirou o processo. Não, tem um... Deixa eu ver quem tem mais na pauta. Alberto, tem? A Raquel. Então, Raquel, por gentileza. Irmão, você pediu para inverter a pauta, então estamos invertendo a pauta. Conselheira Raquel. Só fazer aqui uma pequena observação, que a conselheira Maria Cleide pediu retirada de pauta, mas é importante que repaute o processo. Sim. Não só a transferência automática, porque senão fica... Mas nosso gabinete sempre fez, a gente transfere. Mas só porque me ocorreu a lembrança dessa vez. Que antigamente nós tínhamos apenas de informar no plenário a alteração da data, mas agora é preciso que seja repautado. Obrigado, conselheiro. Desculpa. Não, mas na realidade, é só uma dúvida que surgiu agora. Se eu conseguir concluir até o finalzinho, eu relato ainda hoje, presidente. É só uma dúvida que surgiu aqui. Mas no final, talvez eu consiga já relatar. Raquel. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, doutora Estela, aqui representando o Ministério Público de Contas. Tenho para relatar um só processo, senhor presidente, é o TC 13250 de 2014, que trata de um recurso de reconsideração interposto pelo senhor Oliveiro Torres Pianco, em face do acordo número 1240 de 2016, que registrou a aplicação de multa ao gestor da Prefeitura Municipal de Garci pelo não envio no prazo regulamentar a este tribunal da 5ª remessa do SICAP. Submetido o processo ao plenário do Tribunal de Contas na sessão de 10 de novembro de 2016,
decidiu-se em acórdão de número 1240 de 2016 pela aplicação de multa de 100 UFAOs ao gestor, que correspondia à época ao valor de R$ 2.479. Fora expedido o ofício de número 177 de 2020, Funcontas, datado de 16 de julho de 2020, sendo o gestor cientificado da decisão em 12 de agosto daquele ano, conforme aviso de recebimento juntado aos autos. O gestor apresentou pedido de reconsideração em 26 de agosto de 2020, tempestivamente, alegando que seria indevida a aplicação da multa em razão do lapso temporal superior a 3 anos de suspensão e paralisação do processo administrativo, indo em desacordo com a súmula número 1 deste Tribunal de Contas. Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, for exarado o parecer número 1960 de 2020, Sexta Procuradoria de Contas, no qual reconheceu a prescrição intercorrente, pugnando pelo consequente arquivamento dos autos, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação imotivada, conforme o mandamento legal. Este é o relatório, senhor presidente, mas de forma breve, para dar celeridade, esse é um daqueles processos em que a citação da decisão ela só foi feita mais de 3 anos. Então, por esse motivo, nós acolhemos a manifestação do Ministério Público de Contas no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, anulando a aplicação da multa e arquivando o processo, senhor presidente. Doutora Estela. Eu ratifico a manifestação que consta dos autos no sentido de dar provimento ao recurso, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente. Então, em discussão. Em votação. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Selma. Senhor presidente, eu peço vênia à relatora para divergir do posicionamento, entendendo que não seria caso de se aplicar a prescrição intercorrente, mesmo porque essa se aplica anteriormente a um eventual despacho e ou julgamento, tendo em vista que já ocorrer o julgamento da sanção, seria indiferente esse prazo de 3 ou 5 anos, porque criada a decisão, ela teria 5 anos para ser executada. Se em 5 anos não foi executada, quer no órgão que criou, no caso, quer no órgão que vai fazer a execução do título, não seria indiferente, porque o prazo para execução seria 5 anos. Eu entendo que não se aplicaria a prescrição intercorrente nesse aspecto. Como eu já informei antes, ainda com o entendimento que a prescrição intercorrente, o trienal, deva ser aplicada ali, por enquanto, até que eu tenha um posicionamento mais, vamos dizer assim, embasado para evoluir quanto a esse entendimento, é que até que se faça ou até que se promova o julgamento, poderia se dar a prescrição intercorrente. Após o julgamento, não seria o caso. E nesse sentido, eu votaria com devida vênia contrariamente ao voto da relatora, para entender pela não ocorrência da prescrição intercorrente nesse caso, nessa situação, e os demais dispositivos de praxe, que eu não tenho certeza se a pessoa se defendeu, alegando a prescrição, ou foi de ofício o reconhecimento? Ela se defendeu? Não, foi na defesa do recurso de reconsideração, do pedido de reconsideração. Tá, eu entendo que, então, não se deva reconhecer a prescrição intercorrente e manter sendo aplicado demais dispositivos de praxe, presidente. Conselheiro Fernando. Eu acompanho a proposta de voto, eminente relatora, conselheira Alberto. doutora Ana Raquel. Com relatora, senhor presidente. Aprovado, vencido, conselheira Selma. Agora, pela ordem, conselheira Selma. Eita. Só um minutinho, excelência. Deixa eu tentar aqui. Excelência, hoje eu tenho Bom dia. Hoje eu tenho
4 processos para relatar. Eu já queria, de antemão, Excelências, fazer o adiamento com a republicação de pauta normal do processo 7885 de 2006, em virtude de uma última informação que surgiu, e ficamos nas dúvidas se esse fato teria sido ou não dado a conhecimento do gestor para se manifestar a respeito. Então, para não cometermos nenhum equívoco que possa causar prejuízo ao gestor, nós estamos fazendo essa verificação. Quanto ao processo 766 de 2013, eu até não entendi por que foi pautado, se acredito que o conselheiro Rodrigo já tinha manifestado que não estaria presente na sessão de hoje, se não me falha a memória. Foi pautado então indevidamente, pois é do processo de sua vista por nós, solicitado de sua relatoria. Quanto aos processos 6520 de 2017 e 11091 de 2015, esses são da relatoria originária do conselheiro Alberto, em que eu trago o voto vista, e estavam até pautados para a sessão anterior, mas foram adiados para esta. Só um minutinho, por gentileza, presidente. Excelência, eu vou tentar aqui ser breve na peça 6520, mas o mesmo arrazoado vale também para o segundo processo, nos mesmos moldes, só muda a questão de prazo de gestor, mas a situação seria a mesma. O gestor é o mesmo, né, conselheiro? São dois processos. Os dois. Aqui, Excelência, é um processo de sancionamento pelo não encaminhamento do orçamento 2015 e de orçamento de 2015 e a efetiva notificação para recolhimento do valor de sanção aplicada, ela se deu em 2020. O Ministério Público, através do parecer da 6ª PC, entendeu que os argumentos não afastariam, né, a sanção aplicada, mantendo-se, em consequência, a sanção. E o conselheiro Alberto, no seu voto, entendendo pela aplicabilidade da súmula 1 de 2019, considerando que o processo ficara parado por mais de 3 anos, contabilizando tal lapso temporal a partir do seu efetivo julgamento, que se deu em 5 de outubro de 2017, e a notificação para o recolhimento da multa aplicada, que se deu em 5 de novembro de 2020, no seu voto, declarou a consequência da súmula a nulidade do acórdão aqui posto. Na oportunidade, nós solicitamos vistas. Eu acho que o Ministério Público já se manifestou nos autos, ou eu poderia passar direto, no processo de vista. Sim. Eu peço licença aqui para faltar os aspectos de competência e admissibilidade, para no método entender da seguinte forma. Como narrado, o recorrente pretende a extinção do processo pela configuração da prescrição na forma da súmula 1 de 2019, e com relação a esse instituto, a prescrição, nós fazemos algumas considerações. Que, na verdade, como todos sabem, isso aqui é apenas
poderia até soltar, mas que a prescrição existe para tentar resguardar o princípio da segurança jurídica que entendemos, claro, é um dos pilares do Estado democrático, Estado, na verdade, de direito, né? E, com relação a isso, o STF vem entendendo da aplicação desse prazo transicional, baseada na lei do Poder de Polícia Federal, que se estenderia a outras esferas, aos outros entes federativos, fixando um prazo máximo de 5 anos. Mas, 5 anos e com relação ao título executivo extrajudicial. No meu sentir, bem especificou que só com relação a esses tipos de processo, não se aplicando a outros que não teriam essa possibilidade. Em assim sendo, de forma bem parecida como votei anteriormente, da aplicação da lei, no seu artigo 1º há a possibilidade da prescrição em 5 anos da ação punitiva da administração pública federal, claro que se estende, que se repete para os outros entes, de forma que essa infração ela deve ser aplicada da prática, esse prazo da prática do ato, ou no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Aí vai a verificação se a infração cometida ela é mesmo instantânea ou se prolonga no tempo. Tem que entenda que quando há um atraso do cumprimento, essa não obediência aos normativos, até que seja feito o envio, seria o caso de um procedimento, por assim dizer, permanente, não seria algo instantâneo. Há quem entenda dessa forma e, logicamente, quem entende o sentido contrário. Também há a possibilidade de se interromper esse prazo através da notificação ou da citação do iniciado ao acusado, inclusive por meio de edital. Na verdade, esses aspectos eles servirão de fundo uma própria decisão do STF para que fosse aqui verificada a edição da súmula em questão. Todos sabem das minhas ressalvas quanto à aplicação direta desse instituto aqui em diversos processos, por entender indivíduo, por ainda achar que o tribunal ele não regula uma atividade pura ou não exerce de poder de polícia, tendo em vista como um dos votos do ministro Barroso, nós aqui tratamos de um cidadão, de um terceiro, de um interessado qualificado, que é o gestor público, aquele que tem ligação com a administração pública. Nesse sentido, dentre tantos outros, eu entenderia com todas as vênias o que decidido pelo órgão supremo de justiça de nossa federação. Aqui também parece que fica claro, eu trago aqui jurisprudência, quanto a utilizarmos a questão da incidência da prescrição intercorrente, de fato, inclusive, como em outros votos eu tenho aqui declarado, antes ou até a ocorrência de um despacho de movimentação efetivo ou mesmo de um julgamento. No caso do conselheiro Alberto, ambos os processos, ele reconheceu a prescrição intercorrente após o julgamento. Então, da mesma forma que do processo da conselheira Raquel, eu entendo que essa situação não deveria ser aplicada. Inclusive, doutor Alberto, aproveitando parte de situações trazidas pelo senhor, há aqui uma situação que é
uma publicação utilizada com o título Efeitos do transcurso do tempo e a polêmica sobre a prescrição de multas nos tribunais de contas. Aqui, dos autores Ricardo Schneider e Marcos Júnior, que buscam explicar a figura da prescrição nos tribunais de contas. E aqui eu queria só destacar a leitura para até reforçar o meu entendimento, como interpreto aqui, reforçando, claro, a minha posição na manutenção, tá? Já estou antecipando, na manutenção da sanção aplicada e demais dispositivos de praxe. A fim de adaptar as referidas regras à realidade dos tribunais de contas, temos que o marco que caracteriza o crédito decorrente de multa como devidamente constituído é outra decisão final de que ela resultar. A partir do decurso do prazo recursal, já na possibilidade a partir do decurso do prazo recursal, já há a possibilidade de ajuizamento da ação de execução, dada a eficácia de título executivo, da qual são dotadas todas as deliberações das Cortes de Contas, por força do parágrafo 3º do artigo 71 da Constituição Federal. Aqui eu tenho um posicionamento um pouco diferente, porque nem todas as decisões, elas desafiam, a meu sentir, o surgimento de um título executivo extrajudicial. E na linha, aparentemente, que segue o STF, seria apenas título executivo extrajudicial que ali tivesse, em sua essência, ou multa ou um eventual ressarcimento. E eu dou um exemplo que o próprio STF, em decisão recente, se não me falha a memória, eu posso depois trazer, mas há um dos processos meus já relatados, acredito, do ministro Lewandowski, em que ele afirma que nos pareceres prévios faleceria competência aos tribunais para multar ou para buscar ressarcimento. É muito explícito isso em decisão sua, aprovada, se, mais uma vez, recorrer aqui à questão da memória, se não me falha a memória, no órgão fracionário do STF. Então, assim, o parágrafo 3º do artigo 71, a meu sentir, apenas se aplicaria àquelas atividades do tribunal que pudessem desafiar o surgimento de um título de fato executivo, extrajudicial, aí, sancionatório, ou, evoluindo nesse entendimento, que possa ocasionar um eventual prejuízo, assim, prejuízo em sentido lato, a se considerar caso a caso. Dispensando, portanto, a instituição das multas aplicadas por Tribunal de Contas na dívida ativa. Ali aqui não é nem preciso fazer a instituição da dívida ativa, porque já é um título executivo extrajudicial. Então, nós sabemos que, se houver restrição, não teria problema algum, que daria um maior controle e até prazo maior para que essa situação ela pudesse ser, de fato, exercida, cobrada em prol do patrimônio público, do interesse público. Dessa forma, antes da decisão final do tribunal, temos o prazo prescricional para a ação punitiva, como está posto no texto, voltada à apuração da infração, que se inicia a partir da data da prática do ato ou no dia em que cessar, se a infração, como já relatei, for, de acordo com a lei, permanente ou continuada. Após a decisão final da Corte, tem início o prazo prescricional para o juizamento da ação executória. E é aqui nesse íntere que eu entendo que, julgado, o ente teria 5 anos para fazer a execução. Se essa decisão, em caso, ficou parada aqui no tribunal por 3 anos, ou no órgão competente para execução, isso seria indiferente, porque o prazo seria 5 anos para que o tribunal, para que aquele título ele fosse cobrado, fosse transformado ali em recomposição ou em pecúnia em virtude de um cumprimento de uma, aqui entre aspas, uma eventual obrigação acessória de índole administrativa fixada pelo tribunal. Os 2 prazos seriam quinquenais
tanto aquele para a constituição do título ou até o julgamento, e do julgamento 5 anos para a sua execução. E neste íntere, haveria a possibilidade da ocorrência da prescrição intercorrente em caso de paralisação do feito por mais de 3 anos, e aqui pendente de julgamento ou despacho. Eu aqui nem entendo no mérito se esse julgamento é um julgamento já com trânsito julgado, mas apenas julgamento como está posto na lei. Sem prejuízo daquela continuidade que todos sabemos, da apuração da responsabilidade funcional decorrente desta paralisação. E que seriam aplicados, por final, os prazos de interrupção e suspensão, como as que estabelecem a interrupção do prazo de prescrição pela notificação ou citação do responsável, ou pela prática de qualquer ato inequívoco que importe a apuração do fato. Então, excelências, trazendo essas rápidas nuances sobre essa questão, eu aqui, com todo respeito ao entendimento, excelência, que eu acho que é um voto, é uma proposta de voto, A proposta de voto do conselheiro Alberto, eu entendo, neste caso, inaplicável à prescrição intercorrente, seja de qualquer modo, seja de ofício, seja porque há um recurso nesse sentido, quanto à situação, mantendo-se a sanção aplicada e os demais dispositivos de prática, senhor presidente. Esse é o meu entendimento em ambos os processos em que pedi vista do conselheiro Alberto. Doutora Estela, quer falar alguma coisa? Eu só reafirmo o entendimento que eu já tinha externado em outros momentos, de que eu entendo pela possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente enquanto o procedimento estiver em curso. Né? A gente tem essa, como o conselheiro falou, a prescrição quinquenal para execução quando a gente tem formalizado o título, mas enquanto a gente tem pendente a notificação do gestor, ainda vai ser aberto o prazo recursal, a gente ainda vai ter outro julgamento na fase recursal. Então, para mim, esse procedimento não está finalizado. Né? A lei fala que incide a prescrição intercorrente no procedimento. Enquanto o procedimento não se finaliza, eu entendo que poderia ser reconhecida a prescrição, até porque a finalidade da norma é justamente combater uma inércia injustificada do órgão de controle. Se o órgão do controle profere uma decisão e passa 5, 10, 15 anos para notificar o gestor, eu entendo que a situação seria a mesma daquela da fase antes da decisão inicial. Né? Então, eu reafirmo o meu entendimento de que, enquanto aberto o procedimento, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, até pela finalidade do Instituto, e que somente haveria a constituição do título com o trânsito em julgado. Né? Quando a lei fala pendente de julgamento ou despacho, ela estabelece aqueles fatos que seriam aptos a interromper a contagem da prescrição intercorrente. Durante todo o processo ocorrem vários despachos, ocorreu um julgamento e depois do julgamento ficou pendente de novas providências, ficou pendente de um despacho de citação, ficou pendente de outros despachos. Então, eu acredito que, se a gente fosse tomar por base que a ocorrência de um daqueles eventos, despacho ou julgamento, ele encerrasse a possibilidade de reconhecimento de prescrição, qualquer despacho anterior ao julgamento também não possibilitaria mais se reconhecer de forma subsequente a prescrição intercorrente. Então, da mesma forma como ocorrem vários despachos, pendente o procedimento, também podem haver vários julgamentos, como pode haver um julgamento liminar, pode haver aquele julgamento de mérito e, posteriormente ao primeiro julgamento de mérito, o julgamento na fase recursal. Então, eu mantenho o entendimento que eu externei nas sessões anteriores no sentido dessa possibilidade. Em discussão, o processo relatado, aliás, o pedido de vista do conselheiro Anselmo, com a proposta de voto do conselheiro Alberto. Encerrada a discussão pela conselheira, com o voto da conselheira Maria Cleide. Presidente, com todas as linhas ao conselheiro Anselmo, eu vou acompanhar o voto a proposta de voto do conselheiro Alberto. Conselheiro Fernando. O conselheiro originário, senhor presidente. Conselheiro Alberto. Então, vencido o conselheiro conselheiro Anselmo, o voto da proposta de voto é vencedora, e continua com a palavra o conselheiro Anselmo.
Senhor presidente, assim minha pauta de hoje está esgotada. Ok. Conselheira Maria Cleide. Presidente, eu mantenho o adiamento para a próxima terça-feira do meu processo, da minha pauta de hoje. Então, tá ok. Então, fica facultada a palavra à senhora conselheira e os senhores conselheiros. Com a palavra, o conselheiro Anselmo. Senhor presidente, a minha assessoria informou que hoje foi aprovada uma resolução em que ela aqui diminui prazos para aprovação de instrução e de resolução normativa. Se esse fato se deu, excelência, eu acredito que a decisão do tribunal está equivocada, já que isso vai trazer autorização regimental a um prazo de sessões para liberação e a um quórum qualificado para votação, qual seja, o prazo de 8 sessões administrativas, como tem previsão regimental, e o voto de 5/7 dos conselheiros titulares. Sem isso, não pode ser aprovado nada que faça essa alteração regimental sem obedecer esta quantidade de sessões deliberativas e o quórum de deliberação, senhor presidente. Eu queria que fique consignado isso em ata, por gentileza. Ok, eu vou verificar essa colocação do conselheiro Anselmo. Havendo alguma divergência com a colocação dele, será posto, então, na sessão seguinte. Tá? Caso não haja, aí ficaria aprovado. Só verificar hoje e a seria gente... a quinta sessão, não é isso? Como? Hoje, ao obedecer o que tem no regimento, ficaria como a quinta sessão de leitura. Sim, ficaria como a ser adiada se houver realmente essas suas colocações. A gente verifica, eu não estaria aqui, mas o conselheiro Fernando já dá um encaminhamento para que a gente possa aprovar, porque a proposta, na verdade, disso é no sentido que a gente possa... nós tínhamos, no passado, 2 sessões por semana, que seria... ela teria Senhor presidente, não que eu seja contra as alterações, mas que se obedeça ao... Não que eu seja contra por ser contra, não, longe disso, mas que se obedeça tanto às sessões deliberativas, da quantidade necessária, positivada, quanto o quórum de deliberação. Ok, é a proposta de resolução. E, evidentemente, não falo especificamente dessa sessão, dessa... só um minutinho, presidente. Que aqui é da resolução normativa, uma das que foi aprovada, mas todas as resoluções ou instruções que, porventura, desafiem essa alteração regimental, sem obedecer nem o quórum e nem a quantidade de ações deliberativas. Todas elas estariam, aí, por assim dizer, amplamente, muito entre aspas, decisões das quais estariam viciadas, estariam aí sendo aplicadas sem observância das formalidades obrigatórias, senhor presidente. Agradeço. Bem, esse percentual que nós vamos verificar, se é de acordo com o quórum que está presente, a gente vai verificar e ficaria exatamente assim, caso seja da forma que Vossa Excelência está colocando, o conselheiro Fernando entrará na próxima sessão, caso a gente seja dentro do que a gente estava imaginando, no sentido de que seria o quórum que estivesse presente, a gente vai verificar, mas não tem problema nenhum. Se não for nessa semana, será na próxima semana. A ideia é que a gente possa efetivamente disponibilizar e dar mais velocidade, que é importante para a gente, nas resoluções, nas definições de evolução do próprio tribunal. Então, não tem problema nenhum. Levando em consideração realmente que as sessões passadas uma vez por semana, está levando em consideração isso. Beleza. Ok. Então, está encerrada a sessão, convocando para a próxima terça-feira no horário regimental.